Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito contente de mais um dia ter a rica oportunidade de aprender mais um pouquinho com esse Deus maravilhoso a quem amamos, amém? Hoje nós estaremos lendo em Lucas de número 12 e olha o que a palavra de Deus nos ensina. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupe com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, bebe e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, com o que ter que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem aos esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o tesouro,
ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos seus servos e nas servas, e comer e a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e nenhuma hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, um contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. As palavras de Jesus em Lucas de número 12 são fundamentais. Não que as demais não sejam, mas no dia de hoje, para que você esteja ouvindo. O que você está aprendendo e ouvindo hoje é algo fundamental para você carregar para a tua vida inteira. É algo para o presente, é para o dia de hoje, não é para ontem, não é para amanhã, é para hoje. Para que eu e você possamos nos encontrar nessa boa e perfeita vontade de Deus Pai. A palavra de Deus já inicia dizendo que nós temos que ter cuidado. O que eu e você temos que ter cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o fermento deste mundo. Aqui Jesus está falando dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. E hoje é válido para o dia de hoje também. Cuidado, meus amigos, com a hipocrisia. Cuidado com o fermento deste mundo que estraga a massa, estraga a liga. O que eu estou querendo dizer é que se você não guardar a tua casa, se você não guardar a tua vida, você vai deixar e permitir entrar coisas dentro de ti, dentro da tua casa, que vai destruir o teu caráter, destruir a tua conduta, destruir a tudo aquilo que você vem construindo com Deus. Tenham cuidado. Amém? Ele diz aqui que não há nada escondido que não venha a ser descoberto.
ou oculto que não venha a ser conhecido, meus amados, tudo vem à tona. A verdade sempre vai transparecer. Não há nada que você faça no escondido que não vai ser exposto. No momento certo vai ser exposto. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Nós temos que transparecer a glória de Deus, a verdade, a simplicidade. O caráter nosso, meus amados, para com Deus, para com a humanidade, tem que ser um caráter inquestionável, incorruptível. Não podemos deixar nos vender pelas coisas deste mundo. O mundo jaz do maligno, mas nós fomos um povo separado, escolhido, eleito por Deus para levarmos a verdade, a palavra da verdade. Amém? A palavra de Deus diz aqui que nós não temos que ter medo. Nós não precisamos temer o mundo, temer aquele que mata a carne, mas temos que temer e tremer diante do nosso Deus. Pois Ele sim, Jesus está dizendo, Ele sim, meus amigos, vocês têm que ter medo e têm que temer. Temer é obedecer, é viver em santidade. E tremer é ter medo sim, daquele que depois de matar o corpo, ele tem o poder de te matar também, espiritualmente, lançando para o inferno. E esse eu digo para vocês, vocês devem temer. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo aqui, em relação, ele está fazendo algo metafórico para que eu e você possamos entender, em termos de parábola, que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. Quem tem capacidade de contar o cabelo da cabeça de uma pessoa, meus amados? Quem? Ninguém. Mas Deus tem. Até os teus cabelos estão contados. O que cresce e o que cai, Ele sabe. Então Ele está dizendo para nós não termos medo do mundo. Porque da forma que Ele cuida dos animais, dos pardais, Ele traz alimento todos os dias para os animais. Assim, não cuidaria de nós que temos muito mais valores? E ele diz algo aqui que é fundamental. Esse verso de número 8, meus amados, se você cumprir ele e guardar ele no teu coração e se abster das coisas deste mundo e não caminhar sobre caminhos tortuosos, e você for fiel com Deus nos teus mandamentos e cumprir o verso de número 8, você herdará o reino de Deus. Você herdará a vida eterna. Ele diz assim, Jesus dizendo, eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, eu, Jesus Cristo, o confessarei diante dos anjos de Deus, dos anjos de meu Pai. A única fórmula de eu e você alcançarmos a salvação, Jesus está dizendo, nós precisamos confessar diante dos homens. Confessar diante dos homens, meus amados, é diante de testemunhas. Pode ser uma, duas ou três pessoas, não importa, ou uma multidão. Você tem que confessar diante de pessoas que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele é o teu Redentor. Ele morreu na cruz para trazer vida para você e você tem que confessar esse ato diante de homens e reconhecer que você é frágil, que você precisa dele. Sendo assim, teu nome será escrito no livro da vida. Pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas aquele que negar Jesus diante dos homens, ele também será negado diante dos anjos de Deus. Não terá parte com Deus, meus amados. Não herdará a vida eterna. Porque a palavra de Deus, meus amados, traz o entendimento que aquele que nasce uma vez, morre duas vezes. E aquele que nasce duas vezes, morre uma vez. Como assim? É maluquice isso. Não, meus amados. Se você abrir o discernimento espiritual para isso que eu estou te dizendo, você vai entender que se você nasce uma vez da forma natural, que é nascer do ventre da sua mãe, você morrerá duas. Você morrerá natural e você também morrerá espiritual, que você vai ser lançado no fogo do inferno. Lá é a segunda morte. Inferno, não tem mais o que fazer. Mas, se você confessar Jesus diante dos homens, receber a vida eterna, viver uma vida de integridade com Deus,
você morrerá uma só vez, porque você nasceu duas. Você nasceu da forma natural e você nasceu no espiritual. É o que Jesus falou para Nicodemos. É necessário que nasça de novo. De início ele não entendeu, mas Jesus disse para ele e para nós, consequentemente, nós temos que nascer de novo diante do reino de Deus. Nascer de novo, meus amados, é ser batizado nas águas após você ter confessado que Jesus é teu Senhor. Ser batizado nas águas, o cristianismo nos ensina que é deixar o velho homem para trás. As coisas velhas se faz nova. As velhas atitudes agora são novas atitudes, porque agora você é conhecedor da verdade. Você agora é um pequeno Cristo, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o supremo pastor. E Ele é a nossa referência suprema. Nós temos que nos espelhar nele. Temos que caminhar como Ele caminhou. Sendo assim, você é um novo homem. Então você nasceu duas vezes e você morrerá uma só vez, da forma natural, como qualquer um morre, mas você não morrerá espiritual, porque você terá a vida eterna com Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo e os anjos e todos os nossos irmãos que irá conosco. Amém? Agora tem algo muito importante, meus amados, que ele diz aqui que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Aquele que blasfema contra Deus, ele é perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que ele está querendo dizer, meus amados? Aquele que é ignorante, que não é conhecedor da palavra, que fala besteira a respeito de Deus, que fala besteira, que fala coisa que não sabe em referente a Jesus Cristo, esse será perdoado, porque quando for aberto o entendimento dele e ele puder conhecer verdadeiramente a Deus, ele vai se arrepender daquilo que ele fez na ignorância do seu pensamento, pois ele dizia do que não sabia. Ele será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que ele diz isso? Porque quem tem o Espírito Santo, é conhecedor do Espírito Santo, é aquele que aceitou a Jesus. É aquele que reconheceu a sua fragilidade, se entregou ao reino de Deus e pôde conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que ele aceitou a Jesus, fez parte da vida dele. Mas se ele blasfemar contra o Espírito Santo, o que é? É negar. Depois de ele conhecer, é ele negar o poder de Deus. É ele virar as costas para o Espírito Santo de Deus e blasfemar contra ele. Esse não tem mais perdão. Não tem mais perdão, meus amados. Ele pode fazer o que ele quiser para se arrepender, mas a palavra diz que ele não será perdoado, pois ele era conhecedor e ele fez o que é imperdoável para Deus. Amém? Então aqui o Senhor diz algo para os seus discípulos, que quando eles forem levados às sinagogas diante dos governantes, das autoridades para serem julgados por alguma coisa, Jesus está falando para eles não se preocuparem de forma alguma como eles se defenderão, o que eles vão dizer diante do tribunal. Fiquem em paz, pois naquela hora o Espírito Santo de Deus vai ensinar vocês o que vocês devem dizer. Não tenha vergonha de falar de Deus para o teu vizinho, para o teu próximo, para o teu familiar. Não ache que você está só, porque o Espírito Santo de Deus vai ensinar vocês o que vocês devem dizer. O Espírito Santo de Deus vai pôr palavras na sua boca para você falar, para você curar uma família, para você restaurar uma família, para você trazer uma palavra de conforto ao coração de alguém, para você trazer uma palavra de esperança, para você trazer a salvação no meio dos teus. Deus está contigo. Amém? Posterior a isso, alguém lá no meio da multidão perguntou a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus, ele diz algo aqui muito importante para mim e para você. O que Jesus disse lá no verso 15? Cuidado, mais uma vez, cuidado. Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é o ser humano nos dias de hoje, meus amados? Não que seja muito diferente do passado, mas cada dia piora. O que o ser humano mais corre atrás hoje? Dinheiro, riqueza, conforto, fama, poder.
O ser humano, a grande maioria, meus amados, estão tão obcecados em adquirir bens que nem está percebendo que está perdendo a tua vida. E aqui Jesus conta também mais uma parábola. Ele fala assim: a terra de um certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Ele derrubou o seu celeiro, que era pequeno, e construiu outros celeiros gigantescos para guardar toda a fortuna dele, todos os seus bens. E ele disse a si próprio: nossa, quanta coisa eu tenho. Meu Deus, olha quantos bens eu tenho armazenado. Eu posso ficar anos e anos descansando, comendo, bebendo, me alegrando. Nada vai me faltar. E o que Deus responde àquele homem? Insensato. Insensato. Insensato, meus amados, é quem não é conforme ao bom senso, à razão. Não tem razão. Aquele que não tem juízo. Doido, delirante, isso é um insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Hoje mesmo tu morrerá. Então, quem ficará com o que você preparou? Você está entendendo? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus amados, a maior riqueza que você pode ter é Deus no seu coração. É a salvação em Cristo Jesus. Porque quando exigir a tua vida, quando Deus te recolher, quando Deus voltar através de Jesus Cristo, Ele vai exigir as nossas obras, não as nossas riquezas. O nosso dinheiro não poderá comprar o que o único preço que compra é o sangue de Jesus, é a salvação. Amém? Então, meus amados, Ele ensina, a mim e a você, para nós não ficar preocupados com as nossas vidas, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, porque a vida é mais importante do que tudo isso. A vida só tem quem tem Jesus Cristo. Porque da mesma forma que o Senhor alimenta as aves, do mesmo jeito que o Senhor veste os lírios do campo, que tem muito menos valor para Deus do que nós, Ele vai cuidar de nós dos mínimos detalhes. Ele vai trazer o alimento, o pão na tua casa. Ele vai trazer as vestes para você vestir. Ele vai cuidar de você. Não fique ansioso. Não fique ansioso, porque a ansiedade, meus amados, rouba muitas das vezes o que é mais precioso dentro de nós: a fé, a perseverança. A ansiedade é terrível, meus amados. Muitas das vezes nos separa do grande amor de Cristo. Amém? Então Deus, Ele não age no meio da ansiedade. Nós temos que tranquilizar nosso coração e crer que Deus supre todas as nossas necessidades. Todas, porque Ele diz aqui: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça. Todas essas coisas eu acrescentarei na tua vida. Amém? Não seja como o mundo pagão, não seja como o mundo lá fora, que corre atrás dessas coisas, da riqueza, da fortuna, do poder. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe do que vocês precisam, então busca nele. Não da sua forma, mas do jeito que Ele quer. Amém? E tudo isso será acrescentado. Glórias a Deus. Posterior a isso, meus amados, Ele diz para que nós estejamos prontos. Prontos para quê? Para a grande vinda de Jesus. Ele voltará. Ele veio a primeira vez como um cordeiro, como um sacrifício para trazer vida para a humanidade, a esperança, uma segunda chance. E Ele cumpriu fielmente o seu propósito. Ele foi até o final. Até o final, meus amados. Se você fazer uma reflexão do que Jesus passou, tentar um pouquinho imaginar, você vai ver o quanto foi difícil. Jesus negar a condição humana. Ele veio como um homem. As suas fraquezas, necessidades, Ele não negou. Ele foi fielmente com um propósito até o fim. Ele sofreu, foi massacrado, cuspido, torturado, humilhado. Mas Ele foi até o fim. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado.
E assim Ele faz eu e você vencermos também. Amém? Então esperemos no Senhor, meus amados, como Ele ensina aqui, nos demais versos. Vigilantes, não venhamos nos corromper, não venhamos viver uma vida sem rumo. Nós temos que estar preparados, porque o dia que o Senhor vem é como um ladrão, vem sem avisar. Ele vai vir de uma forma que ninguém estará esperando, mas virá, e todos os olhos verão a vinda do Messias, a vinda do Jesus Cristo, a vinda do Senhor, do Libertador, do Salvador. Todos os olhos verão e todos os joelhos se prostrarão e reconhecerão que Ele é santo. Amém? Que Deus te abençoe por esta palavra, meus amados. Que você possa meditar nela dia e noite. E eu creio que Deus vai restaurar a tua família. Que Deus te abençoe.